Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de Hispanenka. Este aqui é muito especial, de facto, por se chamar Especial de Natal deste ano, 2022. Estou aqui com o João Blanco e o Miguel Rocha, os habituais aqui deste formato do podcast mesmo. E hoje vamos ter então um episódio especial, dividido mais ou menos em duas partes, para além das rúbricas, como é óbvio. Sendo que a primeira parte é cada um de nós conta um facto, uma história, explica um conceito, algo deste género relacionado com o futebol e com o Natal. Portanto, vai ser algo inovador, nunca fizemos isto no nosso podcast. E depois uma segunda parte, que é uma espécie de jogo de amigo secreto, que basicamente o Blanco vai estar tem uma quantidade de personagens futebolísticas que convivem connosco, de certa forma, convivem no nosso dia-a-dia. E basicamente cada um de nós tem de dar uma prenda a essas personagens. Obviamente não literalmente, mas uma prenda que acharíamos que se nos calhasse, nós lhes daríamos, quase como se fosse mesmo um amigo secreto. E portanto vai ser sorteado, cada um vai ter alguns nomes para dar prendas, e será assim o programa de hoje. Portanto, vamos dar início com uma história, um facto, um conceito natalício relacionado com o futebol. Posso começar por ti hoje, Rocha? Como é que estás? Olá a todos, para os que nos estão a ver no YouTube e por isso é que não veem a minha bela cara, é por, digamos, ser cliente da nós, e a internet já sabe como é que é, e portanto, para não gastar muitos dados, estou assim só em voz, mas olha, sinceramente estava com alguma dificuldade e também para não repetir histórias dos anos passados que já fizemos, é encontrar assim algo para trazer para aqui, mas optei acaba por não ser bem uma história e até é mais um conceito, que até foi uma das palavras que utilizaste, muito curto, que é o Porto tem, ou dá nome, ou homenageia, ou foi digamos, um dos fundadores monetários, contribuiu bastante para a criação da ala pediátrica no IPO do Porto. E todos os natais, o Porto também e os jogadores fazem isso várias vezes durante o ano, mas é costume todos os natais, e isso às vezes nem é muito divulgado pelo clube e mesmo pela comunicação social, até pela descrição que o clube opta, principalmente no Natal, e pela intimidade que acaba por ter com os doentes que lá estão. Mas todos os natais alguns jogadores do Futebol Clube do Porto, não todos obviamente, também pelas características dos doentes que lá estão, não podem assim estar com muito alvoroço, mas sempre 3 ou 4 jogadores acabam por ir visitar estes doentes, estas crianças que estão doentes no IPO do Porto, e acabam por lhes dar também algumas prendas, que para algumas destas crianças, não só estar com estes jogadores e receber estas prendas, acaba por lhes fazer o Natal, e acaba por ser um 2 em 1, portanto esta criação, ou este nome que o Flóculo do Porto dá à ala pediátrica do IPO do Porto, e também esta visita mais do que anual, mas no Natal é quase sempre, que os jogadores ou a equipa técnica do Porto fazem a estas crianças. Era só este conceito. Certo, olha, sem dúvida que é uma ideia muito boa e algo que revela solidariedade imensa. E portanto é dessas iniciativas que queremos, especialmente nesta altura de Natal. E devo dizer que não fazia ideia, não, lá está, tu disseste que nem o clube nem a imprensa divulgam muito essa situação. Portanto, obrigado por trazeres para aqui. Pelo menos a mim já me deste uma novidade. Portanto, fiquei contente de ouvir. Blanco, força. Bem, em primeiro lugar, olá a todos.
Em segundo, dizer, Rocha, obrigado por teres trazido isso, que também me fez lembrar coisas que o Sporting normalmente fazia em Natais. Que é uma ideia que não sei porque o Sporting abandonou há coisa de 3, 4 anos, que eu acho que é muito interessante. Que era o treino solidário que o Sporting fazia, que era um treino aberto em Alvalade, e para se entrar tinha-se de levar prendas, e depois as prendas iam para instituições e etc. Gostava muito disso, era uma coisa que eu fazia questão de ir todos os anos com o meu avô, e não percebo porque é que entretanto isso parou, portanto, nem é tanto o meu conceito, é mais um apelo para que isso volte. O meu conceito vai ser explicar um pouco o conceito do Boxing Day, não é? Que é uma coisa que associamos também muito ao Natal, o dia 26 de dezembro, recheado de jogos da Premier League, nomeadamente. Portanto, o que é o Boxing Day? Em primeiro lugar, o Boxing Day é um feriado no Inglaterra. Não tenho certeza se é no Reino Unido inteiro, mas acho que a Inglaterra pelo menos é. É um feriado e o nome Boxing Day vem dos tempos em que, basicamente, a classe alta dava prendas, portanto, uma box em inglês, à classe mais baixa. E era tradicionalmente um dia em que não é, a palavra em inglês é servants, eu pesquisei isto em inglês, mas não são os criados, mas os trabalhadores das famílias mais ricas tinham o dia de férias, o dia de folga, para irem passar com as famílias o dia que não tiveram dia 25, portanto tinham dia 26 e davam, lá está, esses tais cabazes, essas tais prendas. Hoje em dia, o Boxing Day associado ao desporto é futebol, não é verdade? Também ajuda muito o facto de calhar num feriado em Inglaterra. Antes da era televisiva, portanto, antes de 1957, em que o futebol começou a ser transmitido na televisão, o Boxing Day não existia. Aliás, até havia muitos jogos no próprio dia 25 de dezembro, e era tradição, após o almoço de Natal, a malta ir à bola, dia 25. A partir do momento em que a televisão, e a partir dos anos 50, anos 60, tornou-se cada vez mais comum jogar-se o desporto e jogar-se jogos de futebol no Boxing Day, lá está. E antigamente, nos inícios do Boxing Day, até era comum, ali no dia 26, as equipas jogarem contra equipas das redondezas, com os rivais mais próximos, devido ao facto de ser uma altura tão problemática em termos climatéricos, principalmente em Inglaterra, os transportes ainda não estarem assim tão bem desenvolvidos quanto isso, de fazer grandes distâncias naquele dia. Portanto, era tradição jogar com o rival no dia 26, e depois, com a evolução dos caminhos ferroviários e não só, isso foi desaparecendo. Para acabar esta história, trazer-vos aquela imagem que circula muito em todos os Boxing Days, que são os resultados do Boxing Day de 1963, que é considerado o Boxing Day assim mais louco. Não sei se a malta ainda vai com muito açúcar no sangue do Natal ou assim. No fundo, os resultados foram os seguintes: Blackpool 1, Chelsea 5, Burnley 6, Manchester United 1, Fulham 10, Ipswich 1, Leicester 2, Everton 0, Liverpool 6, Stoke 1, Nottingham Forest 3, Sheffield United 3, Sheffield Wednesday 3, Bolton 0, West Brom 4, Tottenham 4, West Ham 2, Blackburn 8, Wolves 3, Aston Villa 3. Portanto, só jogos loucos, e acho que é engraçado também pegar neste tipo, até porque neste dia, como se pode ver, todos os jogos da Premier League foram no Boxing Day. Hoje em dia já não acontece tanto. Já não acontece todos os jogos serem no Boxing Day, mas acontece os mais importantes e tentam pôr nesse sentido. Já o Klopp, há coisa de 2, 3 anos, vem reclamando que ali nas últimas semanas de dezembro o calendário é muito apertado. Também tem a ver com o Boxing Day, e espero ter elucidado um pouco a malta. Não sabia muito o conceito, ou seja, não tem nada a ver com o boxe, tem a ver com uma boxe, com a caixa, e pronto, expliquei um pouco aqui a origem relacionada com o desporto. Olha, obrigado. Realmente é um dia que toda a gente sabe o que é, mas não sabe exatamente qual é o conceito e o que é que está por trás da história. Sabe que é um dia em que se joga muito futebol em Inglaterra, e precisamente ao contrário do que se passa nos outros países em que o futebol de certa forma abranda, na Inglaterra é ao contrário. Portanto, é um conceito interessante e uma muito boa ideia para trazer aqui no âmbito de Natal. Portanto, também gostei, Bruno. Agora, eu vou-vos trazer aqui uma história. Um jogo que decorreu em 2014, em 18 de dezembro de 2014, e o ano é importante, 2014, no Recreation Ground, um estádio em Inglaterra também, de uma equipa que é o Aldershot Town, pronto, uma equipa que estava na quinta divisão nessa altura, inglesa, portanto não tem grande perfil, não tem grande notoriedade.
Um estádio apenas com 7,5 mil lugares, ou seja, 7.500 lugares. E o que é importante aqui neste jogo? Porque é que eu trouxe este jogo? Se vocês estiverem a reparar no ano 2014, se calhar já dá algum indício de de qual será a importância deste jogo. Essencialmente, quando eu falar que, se pensarmos 100 anos antes, estará tudo dito, não é? 1914, que foi o primeiro ano da Primeira Guerra Mundial, em que ocorre a famosíssima paragem, tréguas de Natal, em que, segundo a tradição, os jogadores, tanto britânicos, aliás, os soldados britânicos e alemães se juntam nas trincheiras a jogar futebol. Portanto, este jogo foi em homenagem a isso mesmo, aos 100 anos dessa situação, da trégua de Natal. E apesar de facto ter acontecido um pequeno jogo de futebol nas trincheiras, não é, nesse dia, na realidade esse jogo foi mal visto na altura pelas maiores patentes de ambos os lados dos exércitos. E na realidade foram poucas fações que realizaram esse jogo. Foram apenas poucos jogadores de algumas trincheiras, enquanto os restantes continuavam a lutar. Na realidade, se calhar ali a 1 quilómetro vivia-se uma luta sangrenta e ao lado vivia-se um momento de paz, de confraternização. Nem era tanto futebol, não, se calhar na realidade nem houve exatamente um jogo, mas houve um momento de socialização, de contar histórias, ali entre uns toques de bola e sim, uns cigarros, pronto, os soldados conviveram e tiveram um momento não só para descansar, como também para enterrar os mortos e para curar os feridos. Portanto, foi um momento completamente marcante. Lá está, pode não ter-se jogado exatamente um jogo de futebol, mas foi um momento marcante porque houve aquela trégua e de facto sabe-se que alguns soldados trocavam passos, falavam, portanto é engraçado por causa disso. Muita gente pensa que foi mesmo, parou tudo, a guerra e organizou-se um jogo e aconteceu o jogo. Na realidade não, na realidade poucos soldados decidiram parar e ficar a confraternizar. Portanto, também trouxe isto para aqui para tentar desmistificar um pouco, se calhar, o que muita gente pensa que aconteceu. Não foi algo muito organizado e super preparado, não, foi uma coisa completamente casual que aconteceu por iniciativa de poucos soldados, mas é por isso que é tão bonito. Foi um momento em que se decidiu apelar à união em vez da guerra. Pronto, e este jogo, dos 7.500 lugares que havia no estádio, apenas as 2.500 estavam preenchidos, o que mostra também que pouca gente foi, retratando de certa forma também o que foi a própria situação do jogo na Primeira Guerra Mundial. Pouca gente aderiu e foi um momento muito com pouca gente, de facto. E este jogo, só para dizer que foi realizado entre os soldados germânicos e soldados britânicos também, o jogo de 2014. Portanto, foi mesmo em homenagem. Foram soldados que jogaram e a maioria dos assistentes foram também soldados. E outra curiosidade, a cidade onde se joga este jogo, no Recreation Ground, do estádio, tem a fama de ser a capital, ou ao centro do exército britânico. Portanto, tem ainda esse efeito sentimental, ainda para mais. Pronto, é esta a minha história. Blanco, se quiseres avançar. Eu avanço, mas 2.500 lugares ainda assim enchem muitos estádios da Liga Portuguesa. Ou vá, Verdade. é mais assistência do que na Liga Portuguesa, às vezes. Verdade, mas pensámos em Inglaterra. Exato. Mas pronto, passando aqui para a segunda parte, no fundo um amigo secreto, uma coisa que já eu e o Rocha tínhamos feito o ano passado para o especial de Natal. Agora alterámos aqui uns nomes, que a atualidade do futebol também mudou. Isto no fundo, em primeiro lugar, antes de eu começar aqui a girar a roda, temos de definir aqui uma ordem. Portanto, pode ser o quê? Eu, Gil, Rocha? Pronto, uma coisa assim... Por mim é como tu quiseres. Pronto, é para, ou seja, vou estar aqui a sacar nomes, é para termos uma ordem definida. Portanto, click to spin. Isto é giro, pá, tem aqui uma roda e coisa. Giro. Ui? Klopp. Ok. Já estou a perceber, eu ainda não tinha percebido bem como é que funciona o site. Bem, o que é que eu daria ao Klopp? Ao Monsieur Klopp.
Epá, eu daria a alguém que saiba finalizar, que aquele jogo ontem contra o City, enfim, apesar do, para além do Liverpool só ter tido 2 remates à baliza, e os 2 foram um gol, ok, aquilo podia ter corrido melhor se tivessem um avançado que soubesse metê-las lá dentro, no fundo é isto. Portanto, acho que é um pouco por aí. Sacando mais um nome, agora para o Gil, se não me engano, e será... Vai ser um giro, é o Sporting, Gil. O que é que darias ao Sporting? Ora, o que é que eu daria ao Sporting? Uh, Pá, daria ao Rodrigo Pinho. Porque já que vocês precisam tanto de um avançado, pronto, o Benfica não precisa do Já Rodrigo não Pinho. precisamos. Não sei se É, andas agora o agora Paulinho. Agora a já par não, do. atenção, agora já não. Não Agora sei o se andas a Paulinho. par da excelente taça da Liga do Eu Paulinho, que sei, eu agora como. sei. É que sabe, ter um psicólogo no futebol profissional é igual a ter superpoderes. Não te lembras do episódio que gravámos aqui com o Daniel? Não te lembras, pá. Não me lembro por acaso. Então, quando falámos da psicologia no desporto, pá, Certo, já estás certo, com certo. O amnésia. Daniel, a psicologia, sim. Pois, lá está, eu daria então o Rodrigo Pinho, não sei, porque o Paulinho, isto é taça da Liga, mas daqui a pouco já acabou, não sei como é que ele vai estar para o campeonato. O ano passado era na Champions, era o Paulinho na Champions, este ano é na taça da Liga, pronto. Ele escolhe a competição, portanto. Está bem, está bem. Rocha, o teu nome é Benfica, portanto é algo semelhante. Epá, não me façam isso. O que é que eu dava ao Benfica? Isso é uma excelente pergunta, pá. Olha, dava ao Darwin de volta. Acho que seria uma boa prenda. Ora, ele que venha, eu aceitava. Pronto, eu também. Fazia já esse acordo, olha. Eu aceitava. E ao Rafa para o Liverpool e o Darwin Não, para o calma, isso já Benfica. não. Isso já não. Isso é que, para mim, olha, estava acordo fechado. Isso já Podia não. ser que marcassem 1/3 dos gols que marcam agora. Sim, Isso já sim. não, mas só o Não, se Darwin. bem que o Darwin do Benfica é por isso que para mim o Darwin é o maior caso de estudo, pá, é que ele nunca teve muita técnica, mas ele no Benfica ao menos tinha golo. Portanto, não percebo o que é que aconteceu. Epá, sim, mas pode ter sido uma época de sorte. Sim, Eu arriscava as minhas hipóteses. Ok. Pronto, olha, o nome que me saiu foi Rogério Schmidt, mais conhecido na gíria por Roger Schmidt. O que é que eu daria ao Roger, pá? Olha, dava ao Roger, que ele tem um outfit muito clean, que ainda no outro dia eu e o Gil estávamos a falar sobre isso. Tem um outfit muito clean. Dava ao Roger um polo um nadinha mais grosso, pá, que depois a braçadeira do treinador cai e depois os portistas lhe dizem o Conceição levou amarelo e o Roger não. Pronto, pá, coitado. Dava-lhe assim um polo que o preenchesse um bocadinho mais, ou isso, ou é pá, eu percebo que o Roger seja um homem ocupado, que já não tem tempo, se calhar para se ir pôr a mandar bíceps e tríceps no ginásio, mas aquilo, também tendo um nadinho mais músculo, um nadinho mais gordura, a abraçadeira também não cai. O importante aqui é a abraçadeira não cair. Portanto, que seja uma coisa Olha, qualquer, ou um casaco um pouco mais forte. sei que não era para mim, mas se me Força, perguntasses força. o que é que eu dava ao Roger Schmidt, eu dava-lhe umas caneleiras, porque já sabemos que no próximo jogo contra o Porto ele vai tentar ser, vai levar pancada no final do jogo, portanto vai tentar ser rasteirado, portanto tem de estar pronto. Rocha, não sei se queres dizer nada sobre. Pronto, está respondido. Bem, rolando aqui o nosso sorteio mais uma vez. E ora bem, agora para o Gil, se calhou Pedro Proença, presidente da Liga Portugal. Olha, nem precisas de falar muito, aliás, nem precisas de pensar muito. Pegando num dos temas que tu gravaste o ano passado, era um relógio para ele, recordando aquele episódio do All Liga Tens Horas. Era precisamente um relógio que é para ver se começava a colocar os jogos num horário um pouquinho melhor. Ah, muito bom, pá. Tu conseguiste lembrar dos apurados, pá. Excelente, excelente, Exatamente. excelente. Esse projeto mítico que ainda há de voltar, né? Qualquer coisa. Rocha, o teu próximo, portanto, a tua primeira ronda do Benfica, a tua segunda deve ser a Conceição, portanto o universo está equilibrado. Ok. Bem, não vou repetir o polo para a braçadeira de treinador também não lhe cair, que isso, repetir prendas nunca é bom. Mas se calhar, o que é que eu lhe dava? Dava-lhe um contrato. Primeiro,
vitalício, e depois que garantisse que não vendíamos jogador abaixo da cláusula. Acho que ele não precisava de mais prendas de Natal para o resto da vida. Ok, otimista. Bem, a mim calhou-me a Arteta, Mikel Arteta, que está a praticar um excelente futebol no seu Arsenal, não é? Está a conseguir implementar um modelo de jogo fixe. O que é que eu dava ao Arteta? Pá, não queria dizer Premier League, né? Que, epá, eu acho que isso é o grande sonho do Arteta, mas vamos ver o que é que dá para maio. O Arteta aí na última semana disse que ele, quando chegou ao Arsenal, tinha um plano de 5 fases para voltar a pôr o Arsenal no lugar a que pertence, não é? E ele, na última conferência de imprensa, disse que estava à frente do plano, ou seja, que na altura em que estamos, não esperava já estar numa fase adiantada. Minha prenda para ele, e o que eu desejo é que continue a estar adiantado ao seu plano e consiga ainda o mais rapidamente possível pôr o Arsenal a seu bem prazer, no fundo. Portanto, aqui rodando mais uma vez, e Gil, a ti calhou-te Monsieur Mourinho. Isso aí é fácil. Dava-lhe um contrato para treinar a seleção de futebol, a nossa seleção de Portugal, que acho que bem precisamos do Mourinho para tentar trazer isto para um melhor futuro. Temos uma geração jovem, muito promissora, com muito talento, e acho que nas mãos de um treinador que esteja, que esteja adequado para esse tipo de jogadores, acho que poderemos fazer muito, muito mais do que fizemos até hoje com a seleção, incluindo se calhar ganhar o próximo Mundial. Bem, Rocha, antes até de te passar a bola com o teu presente, gostava de perguntar se concordas aqui com o Gil. Gostavas de Mourinho a seleção ou tens outro nome? A minha resposta não é assim tão direta, acho eu, o nome de Mourinho. Concordo com aquele tweet que fizeste há pouco tempo, também não acho justo analisar e avaliar a carreira de Mourinho só nos últimos 3, 4 anos, ou como se ele tivesse só ganho uma taça de Portugal no Feirense. Acho que foi essa a expressão que tu utilizaste. Acho que isso também não é justo. Agora, se é o treinador mais adequado, eu prefiro a ele do que ao Fernando Santos, isso sem dúvida. E também acho que ele adaptaria ao seu estilo de jogo que alguns lhe atribuem, consoante os jogadores que tem, e tendo em conta o talento que Portugal tem neste momento, e com a geração com que fomos presenteados. Acho que ele sinceramente não jogaria o futebol que muita gente lhe atribui. Agora, se é o melhor nome, sinceramente eu acredito nesta fase sim. Antes do Mundial responderia-te que não. Como já disse aqui, para mim teríamos ido ao Mundial com o Vilas Boas, mas neste momento acredito que o Vilas Boas já não está muito disponível para estas andanças, e portanto acho que o Mourinho acabava por ser assim um nome com o qual eu concordaria mais. Outros que também surgem, principalmente portugueses, o Nelage, Marco Silva, acho que acabariam sempre por estar atrás de Mourinho. Bem, isto. Pois, de dizer o nome que eu gostava imenso de ver na seleção, que é André Vilas Boas. Acho que o Mourinho é o meu segundo eleito. E entre ir para o Corinthians, que o André Vilas Boas também teve muito apontado ao Brasil, e também lhe perguntei sobre isso quando estive com ele na Summit, e isso está disponível aí nas redes da Spanenka. Ele diz que está a gostar muito do estilo de vida familiar. Olha que cargo, que só ocupa para aí 2 meses por ano e ir ver uns jogos de vez em quando, melhor do que, Isso também é verdade. selecionador para aproveitar uma vida familiar. Acho bem. E assim é congregando apoio para mais tarde ou mais cedo se candidatar a presidente do Porto, que é o seu grande objetivo futuro. Acho que toda a gente ficaria contente. Mas Rocha, o próximo amigo secreto é Kylian Mbappé. Olha, dava-lhe a bola de ouro. Se possível também lhe dava este Mundial que passou, mas como isso já não é possível, dava-lhe a bola de ouro, porque acho que ele vai fazer por merecer. Fez um Mundial de um jogador digno de bola de ouro, e se o PSG é verdade, isto é tudo verdade, se o PSG chegar longe na Champions, o Messi também está na equipa, e tendo em conta que foi a Argentina a ganhar no Mundial, acaba por ser o seu grande rival, acredito eu. Mas ainda assim eu acredito que o Mbappé este ano é bem capaz de ganhar a bola de ouro.
Certo, mas estás a esquecer que o Messi, aliás com o Mbappé, sendo diretor desportivo do PSG, quando quiser pode rescindir contrato com o Messi. Mas, pronto. É verdade. Ou então Olha, o Messi fica fora dos convocados durante os últimos 20 jogos da Exato, Champions e da exatamente. Liga. olha, deixem só dizer que eu acho que ele merecia se calhar ganhar a Bola de Ouro, mas eu duvido que ele o faça este ano, porque pá, o Messi já ganhou o Mundial, isto conhecendo como conheço esses órgãos que tutelam o futebol europeu, acho que a Bola de Ouro já está mais que atribuída ao Messi. Tenho que concordar com o Gil, pá. Eu acho que o PSG até podia ser agora eliminado pelo Bayern nos Sim, oitavos, que isto também concordo. era muito complicado. Bem, seguindo, o meu próximo amigo secreto é Guardiola. Guardiola era... o que é giro, porque também me calhou o Klopp. Guardiola é complicado, porque agora também como tivemos um Mundial aqui pelo meio, uma pessoa já nem se lembra bem o que é que aconteceu na Premier League para trás. Sei que o City, apesar de ter um ataque avassalador, e com ataque avassalador eu digo Haaland, epá, a defesa está mais fraquita este ano, sinto isso. Não sei se o que era preciso era ali um defesa, sei lá, o Guardiola ou assim, e gastar mais 100 milhões no central. Pá, dava ao Guardiola assim não sei se isto é sequer possível materializar, mas uma espécie de poção mágica que transformasse aquela defesa num muro coletivo. No fundo é isto. Portanto, não tem a ver com individualidades, tem a ver com treino, e até parece que o Guardiola não percebe treino, não é? Mas pronto, melhorar apenas um pouco mais esse aspecto. Gil, curiosamente, o amigo secreto é Erling Haaland. Olha, essa também é uma difícil porque lá está, tivemos o Mundial e o Alan não participou. Um dos maiores crimes futebolísticos, na minha opinião, é o Alan não ter participado neste Mundial. Pá, eu se calhar dava-lhe uma Premier League este ano pelo City, que é uma equipa que eu gosto muito também do jogador, do próprio Haaland, acho que ele merece. É um monstro, é uma máquina. Marca, já mostrou ainda ontem contra o Liverpool, mostrou o que vale com um gol não sei, mas foi logo no início, aos 7, 14 minutos. Portanto, é espetacular, um jogador espetacular que merece, se calhar ainda não merece uma bola de ouro, porque lá está Mbappé, Messi à frente, mas não duvido nada que isso aconteça nos próximos anos. Já agora posso dar uma prenda ao Alan, Força. que é dignidade, porque acho que lhe atiraram toda quando o compararam ao Darwin. Giro dizeres isso, pá, porque o teu amigo secreto é o Darwin. Oh, cá está ele. Estava com esperanças que me calhasse o Darwin. Pá, imagina, acho que a quem quer que fosse que calhasse o Darwin, se a resposta não fosse dar pés ao Darwin, acho que era injusto. Portanto, é exatamente essa a minha prenda. É dar-lhe pés. Coitado. Pronto, já temos mais um Reels para pôr aí a bater. Tranquilo. Então, espera aí, deixa só Diz. responder, porque eu não tenho os pés para lhe dar. A minha prenda para dar ao Darwin é muita força. Darwin, tu tens todos os haters do mundo, como se vê, que torcem pelo teu fracasso no Benfica. Na tua primeira época também não foi nada Tu boa. a dar-lhe pés. Exato, Gil. Posso falar? Então o Rocha está-lhe a dar mais técnica Eu e estou-lhe a está dar tudo pés, no pá. dele. É para o bem dele. É para o bem dele. Pronto, a tua primeira época no Benfica também não foi nada de jeito. Na segunda época rebentaste com isto tudo. Eu acredito que isso também vai acontecer no Liverpool. Portanto, a minha força, Darwin. Pronto, o Gil está aqui a dar força ao Darwin, mas em conversas que Força, tivemos Darwin, no muita primeiro força. ano de Benfica, o Gil queria o Darwin longe. Mas pronto. Atenção, que eu não disse isso. Eu disse que queria o Darwin longe por um preço adequado. Pronto, olha, o amigo secreto me calhou ao Futebol Clube do Porto. E ao Porto, epá, olha, ao Porto eu dava uma final de Champions, que era ir lá, perdi, obviamente, pá, ia lá, estavam todos contentes, o Rocha também ficaria contente de fazer uma boa campanha de certeza, e assim tiravam o foco do campeonato e pode ser que o Super Sporting ganhasse um pouco de terreno. E é um pouco por aí. Olha, Gil, Olha, teu amigo... eu aceito essa prenda. Aceitas? Olha, excelente. Aceito. E assim para ver se o Sporting ainda consegue ir à Champions. Olha, eu só aceito essa prenda se a final for com o Benfica e o Benfica ganhar.
Epá, que seja, o Benfica ganhe, mas que depois percam os dois imensos fogos no campeonato e acabem tipo quinto e sexto. E o Sporting é campeão. Para mim pode ser. Não, por mim sim, se ganhar a Champions até podia ficar em décimos no campeonato. Gil, o teu amigo secreto é Lionel Messi. Não sei se há grande coisa que lhe possa ajudar agora que ele Epá, que o completa ainda, não é? Mas eu dava-lhe. Eu dava-lhe um enxerto de porrada se o gajo começasse a dizer ao PSG para levar o Enzo Fernandes para lá. Era isso que eu fazia, pá, porque já havia notícias do Messi a pedir o Enzo e não gosto cá disso. E Deixem Gil estar acordou e menino. escolheu violência. escolheu violência. Ó, Gil, Violência natalícia. pronto, Gil ameaça Messi de porrada. Deixem lá estar o Enzo onde está, que está bem. E é só isto que eu tenho a dizer ao Messi e ao PSG. Tá bem. Olha, Rocha, teu amigo secreto é Ruben Amorim. Bem, é o Ruben. Olha, dava-lhe uma equipa completa de psicólogos. Se calhar espalhava um por cada jogador e começavam todos a ter o rendimento que o Paulinho está a ter. E, ao que parece, até o próprio Ruben Amorim já fez um pouco de psicólogo, pelo que vi com o Trincão, que pelos vistos também está a começar a resultar, mas se calhar com profissionais ia lá mais rápido. Claro, profissionais são mais qualificados nesse sentido. Mas o treinador, ou seja, o que eu quero dizer é, obviamente que profissionais estão mais direcionados para esse sentido e por mim todos os jogadores do Sporting, todos os escalões tinham um psicólogo, mas o treinador também tem de fazer ali um pouco a parte pedagógica, é só isso que eu estou a tentar dizer. Bem, o meu último amigo secreto para mim é o futebol português, que é um conceito sempre giro. O que é que eu daria ao futebol português? Há muita coisa que se pode dar ao nosso futebol, mas no momento em que tem sido, acho que uns meses positivos para o futebol português, com 2 campeões do mundo, por exemplo, com equipas a fazer parciais boas campanhas nas competições europeias, daria mais competitividade fora do top 4, porque, ou melhor, e nesse sentido, daria a centralização dos direitos televisivos para hoje. Porque assim, para ver se equipas como o Gil Vicente, que fez um grande campeonato ano passado, conseguiu reter boa parte do seu talento, não apanham 4 do AZ Alkmaar. E aqui a culpa não é do Gil Vicente, é mesmo porque só 4 equipas é que estão habilitadas a competir na Europa, infelizmente, em Portugal. Gil, o teu Olha, último... Blanco, Diz. não, eu também queria dizer uma coisa que eu não concordo nada com isso que tu acabaste de dizer, de dar os direitos televisivos, de distribuir equivalentemente, porque para já, isso aí, o que é que isso iria implicar? Iria implicar que os clubes que neste momento recebem mais passariam a receber menos, o que tiraria competitividade a esses clubes na Europa, o que também não seria positivo. Por um lado estás a trazer competitividade para os outros, mas a tirar dos que basicamente demonstram que é o futebol português lá fora. Esse seria o primeiro senão. E depois, na realidade, estás a dar mais dinheiro a esses clubes por direitos televisivos, quando depois o número de adeptos que vê esses jogos na televisão é diminuto, tendo em conta os outros clubes, os principais clubes portugueses, os 4 principais. Por isso eu acho que essa medida parece ser boa, mas na realidade não iria trazer nada de bom, pelo menos à competitividade internacional do futebol português. Gil hoje está polémico. Gil, hoje está polémico. Bem, Gil. Não, mas calma, deixa só dizer uma coisa. Se tu me dissesses manter o bolo que os 4 principais recebem e aumentar o que os clubes mais pequenos recebem, aí tudo bem. Agora, tirar do que o Benfica, Sporting, Mas tu não Porto consegues e Braga... aumentar o bolo dos direitos televisivos. Porque o valor... Então a minha opinião é que não vale a pena. Opa, pronto, 2 pontos, Gil. Em primeiro lugar, acho que o teu primeiro argumento, com muito respeito, não faz sentido nenhum. Porque o bolo que iria estar a tirar a Sporting, Braga, Porto e Benfica seria, o que eles ganham com 2 vitórias na Liga dos Campeões. Ganham muito facilmente com a economia e com as finanças que cada clube tem. Quando para um clube pequeno, se calhar já dava para construir um centro de treinos decente, por exemplo. Acho que aí não faz mesmo sentido nenhum. Quanto à outra parte, eu percebo, e essa questão da equitatividade, que são os adeptos que de forma proporcional deviam dar esse tipo de receitas. Percebo,
Mas não concordo que a partir do momento em que um clube tem mais receitas, faz melhores exibições e aumenta o número de adeptos. E isso iria estar compensado em coisa de 5, 6, 7 anos. Portanto, não é por aí. Rocha, não sei se quiseres dar os Não é seus... linear que isso aconteça porque há sempre a parte histórica. Há sempre Epá, uma grande parte histórica. eu percebo a parte histórica, mas há formas de contrariar a parte histórica. Rocha, não sei se quer dizer também alguma coisa quanto ao tema. Eu acho que toda a solidariedade, por muito mínima que seja, é boa. Portanto, tudo o que se acrescentar aos clubes mais pequenos já é bom. Também não digo e também tem de ser feito gradualmente essa transferência dos direitos televisivos, também para os clubes que não estão tão habituados a terem essa capacidade financeira se adaptarem, mas é isso. Toda a solidariedade para mim é boa. Muito bem. Gil, o teu último amigo secreto é Eric Ten Hag. Epá, por acaso tenho respeito por ele, como é óbvio, se bem que todo o episódio Ronaldo não me deixou com grande impressão do treinador. Mas mesmo assim eu dava-lhe motivação, dava-lhe mais um ou outro jogador para tentar reerguer o United, queiramos quer não, é um clube histórico de futebol inglês, de futebol mundial e merece voltar à posição em que estava. Apesar de não ser a minha personagem, o meu treinador preferido de momento, pelo clube, dar-lhe extra motivação e talvez um ou dois jogadores fizessem mais diferença ainda. Muito bem, e isto até é engraçado porque o último amigo secreto do Rocha é Cristiano Ronaldo. Vamos! Ai, dava tanto ao Cristiano Ronaldo. O que poderei escolher? Vou tentar ser realista, primeiro que tudo. Primeiro um apelo a que o grande Cristiano Ronaldo não vá para a Arábia Saudita, por favor. E uma consequência deste pedido dava-lhe um contrato a qualquer equipa que esteja na Champions. Acho que não é pedir muito. Acho que há várias hipóteses reais e, portanto, parece-me um presente de Natal que deixaria tanto uma parte do mundo de futebol feliz e o próprio Cristiano Ronaldo também acredito que sim. Pronto, eu, o Ronaldo, dava um contrato para o Sporting, mas isso... Bem, passando agora às rubricas. Não é... Blanco, não sei se estás a par, mas o Porto ainda está na Champions, portanto era meio... Sim, o Ronaldo mais credível ir para o Porto do que para o Benfica, porque, como sabemos, o Ronaldo já fez gestos pouco amigáveis. Sim, deixa-me que te diga que eu não quereria muito o Ronaldo no Benfica, para ser sincero, mas pronto. Com todo o respeito que eu tenho O por Gil ele. é daqueles que não gosta do Messi, mas também não pode gostar do Ronaldo porque fez dói ao clube dele. Não, eu gostei gosto do foi Ronaldo. Eu gosto. desta dupla, que foi o Gil que aceitava o Darwin no Benfica, mas não aceitava o Ronaldo, que é uma coisa Sim, interessante. exato. Não, Exato. atenção, eu aceito, eu não acho, eu tenho respeito e acho que o Ronaldo é um dos melhores jogadores de sempre. Agora, eu acho que neste momento, por causa da sua forma física e da sua forma, pronto, no geral, eu não o queria no Benfica. E pela polémica toda que traz, era também por causa disso. Tá bem. Bem, passando às rúbricas, trago aqui o meu facto que, pronto, no fundo são as equipas da segunda divisão que já alcançaram meias finais de Taça da Liga. Portanto, em primeiro lugar, dar os parabéns ao Académico de Viseu por chegar onde chegou e vai jogar a Final Four jogando contra o Porto na meia final. E as outras únicas duas equipas que, estando na segunda divisão, chegaram à Final Four foi em 15-16 o Portimonense e em 17-18 a Oliveirense. Portanto, parabéns a estas três equipas, com particular destaque para o Académico de Viseu, que irá jogar com o Porto e, se tudo correr bem, se vai encontrar com o Sporting na final. Rocha, o teu momento cultural. Não vou comentar, Blanco. O meu momento cultural vai para uma estreia desta semana de um programa do Salvador Martinha, Sou Menino para Ir, que estreou na RTP, em que o primeiro episódio foi ser árbitro de futebol, que acho que é uma coisa que todos os adeptos de futebol devem ver.
Obviamente que o Salvador Martinha, para ser árbitro de futebol que ele foi, num jogo, não teve a formação que todos os árbitros que andam aí tiveram, mas ainda assim dá para perceber mais ou menos algumas das dificuldades que se acaba por ter, e eu que falo por experiência própria, por também ter arbitrado durante 2-3 anos. Gil, o teu comentário semanal. Certo. Eu trago aqui um comentário de um soldado britânico, que, pronto, desconhece o nome, desconhece quem é, mas que foi feito naquele tal jogo que eu falei na minha história. E diz o seguinte: o que fica é a esperança e a forma como o futebol pode servir de válvula de escape para a realidade, por mais dura que seja. E acho que esta é uma boa mensagem de Natal, para terminarmos o programa, que é o futebol, é precisamente isso, é um desporto que une todas as fações, não só em prol de um clube, mas neste caso, por exemplo, como vimos, em prol de uma seleção. Por esse exemplo da Primeira Guerra Mundial é um claríssimo, talvez o maior exemplo de como o futebol pode unir até inimigos que lutam e que se matam uns aos outros. Portanto, é isto. O futebol é um desporto que todo mundo vê, ou quase todo mundo vê, e que une grande parte do mundo. Terminamos assim o programa. Não sei se também mais algum de vocês quer fazer algum comentário. O meu comentário final é que eu achava que o futebol eram 22 gajos atrás de uma bola. 22 mais a equipa de arbitragem também. Sim, a equipa de arbitragem também corre, sim. E pronto, olha, desejamos a todos um Feliz Natal. Em princípio, eu tenho quase certeza que ainda devemos fazer um episódio antes do Ano Novo, não é, Blanco? Pronto, então não, ainda não vos desejo um Feliz Ano Novo, mas para já um Feliz Natal, boas festas. E pronto, um abraço, até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!